E aí, pessoal, dois temas importantes e que revelam basicamente a mesma situação. Primeiro, o protagonismo e a necessidade da liderança do presidente Romildo Bolzan no episódio da volta do futebol. E depois, como o Estado está tratando essas questões. E me parece que elas passam pela mesma situação. Romildo Bolzan é a grande liderança do futebol brasileiro na atualidade. Talvez seja o grande nome que consegue circular em todos os meios e que mais do que nunca o futebol precisa neste momento. E por que eu falo em precisar e mais do que isso, por que salientar? Nós vivemos uma pandemia, todos respeitam os protocolos de saúde, todos têm o entendimento, mas ninguém consegue organizar e centralizar a discussão sobre o retorno ou não do futebol. Só Romildo Bolzan conseguiria fazer isso. E aí a gente precisa salientar que hoje à tarde, quarta-feira à tarde, o presidente Romildo convocou ou convidou membros do Estado para verem o que está sendo feito do sentido de saúde dentro da Arena do Grêmio no que diz respeito aos treinamentos. E entrevistado pela Rádio Bandeirantes, Francisco Vargas, secretário estadual dos esportes, ao ser questionado pela equipe de reportagem, em especial essa pergunta a Leonardo Meneghetti, que estava também na bancada, assim como Alex Bagé, como Matheus Dávila, como Bruno Flores e como Sérgio Boas, fez a seguinte pergunta: existe algum segmento da sociedade, neste momento, que tem o cuidado com a saúde como o futebol está tendo, em especial os trabalhos de Grêmio Internacional? E rapidamente o secretário Francisco Vargas respondeu: não, nenhum segmento da sociedade está tendo o mesmo cuidado com a saúde como o futebol. E aí entra a discussão que eu quero trazer para vocês aqui, que é um absurdo. É um absurdo. Se um segmento é o mais cuidadoso com a saúde das pessoas, que é o futebol, e ele não está jogando por obra e por ordem do governo do Estado, é porque o governo do Estado acha que o futebol é um circo. E o futebol não é um circo. O futebol é uma atividade econômica que movimenta muita gente, que dá emprego para muita gente e que tem que ser tratado como atividade econômica e não como um circo de entretenimento. E eu falo circo não pela atividade circense, que também é um movimento econômico. Eu falo como o resultado do futebol, que é quarta-feira de noite tu ligar a TV, ou quarta-feira de noite tu ligar o rádio, ou domingo de tarde tu ligar a TV e ligar o rádio. Não. É uma atividade econômica que tem que ser tratada como atividade econômica. E se essa atividade econômica tem o maior respeito de todos os segmentos com a saúde e não pode jogar, em nome do quê? Em nome do quê? Uma mensagem que o futebol está passando para a sociedade em cima da incompetência do governo? Não. Não é assim que a coisa funciona. Se tem respeito com os protocolos de saúde, se tem respeito com tudo, tem que permitir que faça a atividade acontecer. E só uma pessoa consegue trazer isso para a discussão, que é o presidente Romildo. O presidente Romildo conseguiu levar o governo do Estado lá e precisa encabeçar essa leitura. Porque a gente precisa cada vez mais tentar fazer o entendimento de que essa atividade econômica precisa continuar, porque precisa movimentar também a sua forma de traduzir em negócios as suas questões. Voltando à discussão lá da origem, falei do governo do Estado e da forma absurda como eu vejo que está tratando essa questão, porque se tem respeito à saúde, tem que ser tratado dessa forma também, diferente de outros lugares que estão aglomerando pessoas aos borbotões, sem nenhum respeito e sem nenhuma fiscalização do governo ou da prefeitura. Futebol não, futebol está fazendo dentro do que manda. E tem que ser valorizado porque está fazendo dentro do que manda. Agora, voltando ao presidente Romildo, o Brasil, mas a gente pega aqui, essencialmente aqui as questões do Estado, precisa de uma grande liderança para encabeçar o retorno ao futebol. Precisa comprar a bronca. E só o presidente Romildo consegue isso. Nacionalmente ele tem essa força e regionalmente eu nem falo. E aí nós não estamos aqui granalizando, eu gosto demais do Marcelo Medeiros, gosto demais também do presidente Luciano Oxman, mas esse momento precisa da liderança do presidente Romildo para encabeçar a volta do futebol. E só ele consegue fazer isso. E me parece que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos dessas lideranças. Que tudo se envolva
com o Romildo, com o Marcelo, com o Luciano Oxman aí que a coisa caminhe. É a hora de ter a liderança e tenho certeza que a opinião pública vai entender. Porque no momento em que o futebol tem, e aí eu falo especialmente de Grêmio Internacional, o maior cuidado em todos os segmentos da sociedade, é inconcebível que a gente não tenha jogo por causa de algo que muitas vezes é tratado de maneira secundária. Futebol é entretenimento, mas não é só isso. Futebol é um ciclo econômico importante também da nossa sociedade, tem que ser tratado desta maneira. César Cidade Dias, desculpa, eu fui um pouco mais enfático do que eu costumo ser, mas é que me incomodou demais poder ver parte dessa situação tratada de forma secundária. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, não deixe de seguir o canal.